foi essa cerimônia de posse ontem que movimentou Brasília, certo? Não quero causar nenhum tipo de tumulto aqui no programa, mas por que o Bolsonaro não foi, hein, Paulinho? Me explica. Acho que tinha coisa melhor para fazer, né? Podcast e tal, mais importante. Não adianta. O Bolsonaro não vive um bom momento de clima com o Supremo Tribunal Federal, o que me leva à própria fala da ministra agora que nós acabamos de mostrar na reportagem, né? Tempos perturbadores e de maniqueísmos indesejáveis. Tempos de crise institucional. Pergunta para o espectador de casa. Quem causa esses tempos perturbadores? De onde, qual é a origem hoje da instabilidade no país? É do presidente Bolsonaro? Quais foram os atos praticados pelo presidente Bolsonaro que levaram à instabilidade? O presidente Bolsonaro violou a imunidade parlamentar de um deputado e mandou prendê-lo? O presidente Jair Bolsonaro abriu inquéritos inconstitucionais, onde ele é a vítima, o investigador, o acusador, e o julgador. O presidente Bolsonaro fez isso em algum momento. O presidente Bolsonaro reescreve a lei a todo momento. O presidente Bolsonaro, por um acaso, reviu a interpretação da prisão da segunda instância conforme conveniência, revertendo um entendimento dele mesmo antes. O presidente Bolsonaro, em algum momento, ignorou uma ordem judicial, uma ordem de um outro poder, como vem fazendo o Supremo Tribunal Federal com o indulto presidencial, que é facultativo e privativo ao presidente da República. Tem muitos outros itens que nós podemos falar aqui sobre interferência dos outros poderes, sobre o lobby do Supremo Tribunal Federal, inclusive dentro do Congresso, sobre denúncias feitas de ameaças feitas por juízes do Supremo Tribunal Federal a integrantes do Congresso. Essas são as origens de boa parte dos tempos perturbadores, de maniqueísmos indesejáveis, como ela citou. E ela continua dizendo que o Supremo Tribunal permanecerá vigilante na defesa da supremacia da Constituição e da ordem democrática. É isso mesmo que está acontecendo? A Constituição está sendo respeitada? Ou será que a todo momento estamos vendo o texto constitucional ser absolutamente rasgado e desrespeitado por puro ativismo, por pura ideologia política? Será que nós não estamos vendo cada vez mais ministros do Supremo Tribunal Federal se manifestando como se fossem políticos, nacional e internacionalmente? Eu deixo essa reflexão para o espectador de casa. Fala, Zoe. Não, na sua fala, Rosa Weber falou: vivemos tempos perturbadores. Concordo com você, ministra, com a senhora, excelentíssima ministra, eu concordo, o ativismo judicial é escancarado. Infelizmente, a senhora não nos dá esperança com esse seu discurso aí como presidente do Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, o ativismo judicial continuará, ela deixou isso bem claro e já tomou sua primeira decisão de mandar a Polícia Federal continuar investigando o Bolsonaro por causa aí da pandemia e da CPI do circo, que não conseguiram encontrar nada contra o presidente Bolsonaro, mas eles continuam insistindo, batendo nessa tecla, principalmente agora na reta final da eleição, para tentar de alguma forma manchar a imagem do presidente da República, que, graças a ele, o povo brasileiro, incluindo a senhora, estão vacinados, estão hoje com a vacina no braço. E, infelizmente, e digo isso muito triste, eles não reconhecem que eles erram, que tem muitos erros por parte deles. Eles acham que as críticas de mais da metade do povo brasileiro aos magistrados do Supremo Tribunal Federal são de graça. Não tem nenhum motivo. Eles não dão motivo. Tem motivo, senhora ministra. E eu sei que no fundo a senhora sabe, e os seus colegas também sabem, mas é mais fácil você fazer de vítima e jogar a culpa nos outros. Ai, porque vocês falaram, é porque vocês fizeram. Mas, horas, a gente vive numa democracia. Temos isso garantido. É muito triste ver como quem deveria zelar pela Constituição são os primeiros que a descumprem, que sapateiam em cima. Eu, sinceramente, acho que estou pensando em comprar uma Constituição e mandar pelo correio para a senhora. Quem sabe assim
a senhora consegue colocar em prática o que está na Constituição, ler o texto da Constituição, porque parece que vocês, na Universidade de Direito, não aprenderam. Ou se aprenderam, foi só abrir a Constituição, mas interpretá-la que é bom, nada. Muito bem, são 11 horas e 53 minutos para vocês que nos acompanham aqui na PAN. Guga Noblar, para a gente fechar, por favor. Olha, parabéns, ministra Rosa Weber, por ser mais uma que vai colocar o STF como garantidor do Estado Democrático de Direito. Se não fossem vocês do STF, o Bolsonaro já teria aparelhado todas as instituições que ele precisa para fazer o Brasil virar uma Venezuela. Inclusive, os planos do Bolsonaro, se for reeleito, é aprovar uma nova PEC, onde ele vai poder indicar mais nomes para o STF. Ele quer mudar de 11 ministros para 15, que isso abriria para ele o direito de indicar mais 4, fora os outros 2 que ele vai indicar ano que vem, fora os 2 que já foram indicados. Ele teria 8 ministros lá dentro indicados por ele, e vocês estão vendo que os ministros indicados pelo Bolsonaro, de fato, se comportam como advogados dele dentro do STF. Então, ele quer, de fato, aparelhar o STF. Olha que perigo. Ele quer abrir o número de ministros, ele quer ampliar para poder aparelhar o STF, que é o que falta para ele, enfim, fazer o Brasil recrudescer, enfim, dar passos para trás nessa questão da democracia. Inclusive, vale lembrar que a PGR já está completamente na mão de Jair Bolsonaro. 104 pedidos de investigação que foram feitos, a PGR simplesmente arquivou todos. Então a gente depende, obviamente, de um STF que bata de frente com esse presidente que já ameaçou, inclusive, com licença, que já ameaçou, inclusive, convocar os militares por meio do artigo 142. Ele ameaça tanto a democracia que ele está dizendo que pode chamar intervenção militar por meio do artigo 142. E a notícia